Capítulo 971. Você só tem culpa de si mesmo. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim. O despertar do interesse era inevitável. Li Ming não se importou com o olhar desses discípulos e começou a ouvir a palestra em paz. Ele já esperava que os discípulos de Salão da Fênix lhe fizessem perguntas, e o mais notório entre eles teria ideias para pegar sua lança-sangue da Fênix como Wang Weigong. Li Ming não se incomodou com eles. Ele fechou sua mente, recusando todas as transmissões de som de verdadeira essência. Esse pirralho, eu queria perguntar a ele sobre os detalhes, mas quem teria pensado que ele seria tão decisivo a ponto de recusar todas as transmissões de som? É impossível falar com ele. Quinta etapa da destruição da vida. Este é o terceiro cultivo mais baixo em nosso Salão da Fênix. Além de um discípulo do reino núcleo rotativo chamado Wu Shaoyan e um segundo artista marcial nas primeiras etapas da destruição da vida do clã familiar Xiao, o mais fraco seria ele. Vamos esperar e dar uma boa olhada em que habilidade ele tem. Embora o espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos seja conhecido por ter um julgamento implacável, não acredito que ele possa ver com precisão os segredos do céu para prever o crescimento do talento com tantas variáveis, além de olhar para o potencial de cada um. Bem, pelo menos não todas as vezes. Se a força de Li Ming for inferior, será um bom espetáculo quando ele for expulso. Os discípulos discutiram entre si. Os gênios costumavam ter personalidades arrogantes e prepotentes. Daqueles que poderiam entrar no Salão da Fênix, quais deles não estavam entre os mais destacados jovens de elites do Palácio Grito da Fênix? Destas pessoas, ignorando aquelas com magníficas origens familiares, elas eram o centro da existência desde a infância. Havia aqueles que vinham de pequenos clãs familiares e origens mortais comuns que eram um pouco piores, mas ainda eram escolhidos dentre as centenas de milhões de membros da clã da Fênix ancestral no Palácio Grito da Fênix. Chegaram ao local onde ficaram conhecidos, emergindo sucessivamente como vencedores através de intensas séries de competições. Eles eram os escolhidos dentre todos os orgulhos escolhidos dos céus, então quem deles reconheceria que eles eram inferiores aos outros? Agora, o espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos havia reconhecido que um artista marcial dos reinos inferiores, que era mais jovem do que eles, tinha um talento que superava o deles. O espírito do artefato até lhe deu a lança-sangue da Fênix, que ficou naquele lugar por 36 anos. Como eles poderiam ser convencidos disso? Quem era forte e quem era fraco, tinha que lutar para realmente descobrir. Como um gênio, era necessário ter uma mentalidade inflexível que nunca admitia uma derrota. Se outros dissessem que outra pessoa era mais forte e não confirmassem isso durante a batalha, esse gênio perderia orgulho em seu coração e suas conquistas futuras também diminuiriam. Bem acima do palanque da sala de aula, o ancião Sun estava dando palestras sem fim. Li Ming não se incomodou com as transmissões de som que os discípulos estavam fazendo ao seu redor. Ele estava ouvindo sinceramente a palestra do ancião Sun em seu lugar. Embora o ancião Sun não tivesse nenhuma boa intenção em relação a ele, os entendimentos sobre os conceitos do fogo e os métodos de cultivo do atributo fogo nos quais ele lecionava eram bastante misteriosos e interessantes. Mesmo quando ele falou sobre o estágio mais básico do conceito de fogo, o estágio do calor ardente, Li Ming ainda era capaz de obter um grande número de informações a partir dele. Essas informações continham princípios profundos. Li Ming seria capaz de refletir sobre elas mais tarde. Essa palestra continuou por 6 horas, até que os 9 sóis começaram a se pôr no céu. O ancião Sun disse: "Muito bem, esta palestra acabou. Todos vocês podem voltar para suas residências e meditar." O ancião Sun flutuava para longe, deixando para trás Li Ming, imerso em pensamentos. Ao ouvir a palestra de um mestre, ele foi capaz de obter muitas experiências que ele não conseguiu com um pergaminho de jade. Ancião Sun tinha falado muito sobre teoremas e Li Ming ganhou muitas inspirações. As condições em que esses jovens heróis de elite do reino dos deuses são erguidos não são realmente o que artistas marciais dos reinos inferiores podem comparar. Nos reinos inferiores, um artista marcial já é extraordinariamente sortudo se puder ter o mestre do reino mar divino.
Mas esses artistas marciais do reino dos deuses têm instrutores no reino Lorde Divino e dominam limites ainda mais altos. Li Ming suspirou. Mas, felizmente, ele conseguiu encontrar o cubo mágico no continente da queda do céu e em um reino inferior com seus recursos estéreis e desérticos. Ele acumulou uma série de conquistas. Enquanto ele pensava, uma voz alta falou. Li Ming. Eu sou um júnior do clã familiar Yanguang. Meu cultivo está na 8ª etapa da destruição da vida e também sou discípulo do Salão da Fênix. O mestre do Salão Sun disse que você obteve a aprovação do espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos e você até pegou a lança-sangue da Fênix. O que você quer dizer? Li Ming franziu a testa levemente. O Yanguang ficou na frente dele com vários outros discípulos apoiando-o. Eles tinham cultivos nas etapas da destruição da vida e no reino Mar Divino, nenhum deles inferior ao seu. Ele poderia dizer pelas suas posturas que eles não vieram aqui com boas intenções. O que eu quero é ter uma pequena luta com você. O espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos pode ter reconhecido que seu talento e potencial são melhores que os meus, mas eu não acredito nisso. Quero verificar se você é realmente mais feroz do que eu. Embora o meu cultivo seja maior do que o seu em 3 etapas da destruição da vida, você ainda tem a lança-sangue da Fênix, que é mais que suficiente para compensar a disparidade em nosso cultivo. Na verdade, eu diria que você ainda tem a vantagem. Se você perder para mim, isso prova que você não está apto para ser o mestre da lança-sangue da Fênix. E quanto a isso, você tem coragem de aceitar. Enquanto o Yanguang falava, um ímpeto agudo seguiu, migrando bem no ponto entre as sobrancelhas de Li Ming. Essa sensação era como se alguém tivesse pegado uma adaga fria e a pressionado contra a testa. Li Ming achou isso engraçado. O que você quer dizer? Você acha que eu não mereço a lança-sangue da Fênix? Então se eu perder eu tenho que dar para você. Joias sempre foram oferecidas a mulheres bonitas e armas divinas sempre foram concedidas a heróis. Um artefato santo de grau superior deve definitivamente ir para alguém que merece. Se você, com sua 5ª etapa da destruição da vida e lança-sangue da Fênix de grau superior lutarem comigo na 8ª etapa da destruição da vida e perder, então que honra você tem para manter esse lança-sangue da Fênix? O Yanguang riu alto, tentando agitar Li Ming. De acordo com as regras de Salão da Fênix, os discípulos não podiam lutar privadamente uns contra os outros, mas tinha que fazê-lo no altar do Nirvana sob a supervisão dos protetores do salão. O perdedor teria que pagar o preço acordado e o que o Yanguang queria era a lança-sangue da Fênix de Li Ming. Quando o Yanguang terminou de falar, os outros artistas marciais começaram a adicionar óleo ao fogo. Um bom show está prestes a começar. O cultivo de Yanguang está no pico da 8ª etapa da destruição da vida e ele também é um excelente discípulo entre os juniores do clã familiar Wu. Ele está a apenas um passo de alcançar a 9ª etapa da destruição da vida. Eu não acho que Li Ming é o seu páreo. Sim, o Salão da Fênix não tem sequer 30 discípulos na 9ª etapa da destruição da vida. A maioria dessas pessoas alcançou o reino da transformação divina e há mesmo aquelas no nível intermediário do reino Mar Divino e do nível avançado do reino Mar Divino. Depois de alcançar a 9ª etapa da destruição da vida, torna-se extremamente fácil entrar no reino Lorde Divino no futuro. O Yanguang está destinado a se tornar uma potência do reino Lorde Divino e Li Ming não é tão ruim assim. Ele conseguiu obter a aprovação do espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos e até mesmo levou a lança-sangue da Fênix. Eu acho que isso será uma batalha entre 2 leões. Você não sabe nada. O espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos é igual a um mestre no nível inicial do reino Lorde Divino. Vive há muito tempo e sua visão é exemplar, mas no crescimento do talento há inúmeras variáveis envolvidas, então como poderia avaliar corretamente o talento todas as vezes? Talvez tenha cometido um erro desta vez. O Yanguang já provou sua força através de inúmeras batalhas. Sua técnica de combate inferno celestial do fogo violento já atingiu um limite extremamente alto e ele até mesmo compreendeu o 3º estágio do conceito do fogo, o estágio de criação do fogo. Ele já derrotou numerosos gênios da sua idade.
Vários discípulos brincaram juntos, tentando provocar deliberadamente a ira de Li Ming. O Yang tinha um objetivo extremamente óbvio em desafiar Li Ming. Primeiro, ele se recusou a aceitar o julgamento do espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos e queria provar que ele era mais forte que Li Ming. Em segundo lugar, e mais importante, ele queria obter a lança-sangue da Fênix. Contanto que ele pudesse irritar Li Ming e atraí-lo para uma batalha, então, mesmo se ele fosse derrotado, estaria perdendo apenas um pouco de reputação. As perdas não seriam muito grandes. Li Ming os observou como se estivesse vendo um bando de palhaços fazendo algum ato em um circo. De repente, ele riu e disse: "Seu plano é de segunda categoria. Eu não sei quem você acha que está enganando, mas você realmente acredita que todos neste mundo são tão idiotas quanto você? Se você me desafiar e vencer, você quer minha lança-sangue da Fênix, mas se você perder, tudo o que perde é um pouco de reputação. Existe uma pechincha tão grande neste mundo. Você acha que sua reputação é tão valiosa quanto um artefato santo de grau superior?" As palavras de Li Ming fizeram com que todos os discípulos à sua frente ficassem com expressões feias e horríveis. Todas as expressões de palhaços risonhos que eles possuíam em seus rostos de repente congelaram. Antes, eles estavam realmente tentando intimidar Li Ming por ter acabado de chegar ao reino dos deuses e ter pouca experiência. Eles achavam que ele seria imprudente, impulsivo e carente de sensibilidade, mas, como resultado, eram eles que pareciam idiotas. Li Ming, eu pensei que você fosse um personagem incrível, mas parece que você é tão tímido quanto um rato. Você não está lutando comigo porque tem medo de perder. Ei, parece que isso é tudo que você é. Vai ser difícil para você conseguir qualquer coisa no futuro. Quando o plano de Wu Yanguang foi analisado por Li Ming, ele não ficou nem um pouco envergonhado. Em vez disso, ele continuou a antagonizar Li Ming. Li Ming zombou. Ele ironicamente disse: "Sua capacidade de raciocinar não é verdadeiramente um dos seus pontos lisonjeiros. Quando eu disse que não lutaria? Se você quiser me desafiar, você pode, mas você vai precisar colocar um artefato santo de grau superior como esse na aposta." Li Ming tinha vindo ao Salão da Fênix para se cultivar com calma para avançar para a sexta etapa da destruição da vida. Ele estava se preparando para entrar no julgamento de fundação da Fênix Ancestral, daqui a meio ano, para que pudesse ganhar as ricas recompensas oferecidas lá. Ele não tinha tempo para ser importunado por todas essas pessoas. Se ele concordasse com o desafio de Wu Yanguang hoje, mesmo que vencesse, amanhã ainda haveria um Yanguang, Xiao Yanguang e todos os outros Yanguang se empilhariam para desafiá-lo. O Yanguang estava apenas na oitava etapa da destruição da vida. Acima dele havia as potências do Reino Mar Divino, até as potências do Reino Mar Divino que alcançaram a nona etapa da destruição da vida. Essas potências do Reino Mar Divino se importavam com seus status e não se desonrariam desafiando-o. Eram mesmo que um adulto desafiando uma criancinha a lutar. Não poderia ser justificado para ninguém de qualquer maneira. No entanto, se ele continuasse a ganhar de novo e de novo, talvez não demorasse muito até que um mestre no Reino Mar Divino que alcançou a nona etapa da destruição da vida o desafiasse. Li Ming não estava tão cheio de si mesmo que acreditava poder derrotar um artista marcial no Reino Mar Divino que alcançou a nona etapa da destruição da vida. Uma vez que ele perdesse, ele realmente seria um idiota. Você. O rosto de Wu Yanguang ficou vermelho. Embora ele tenha vindo de uma família de prestígio, seu cultivo estava apenas nas etapas da destruição da vida. Apenas onde ele seria capaz de encontrar um artefato santos de grau superior. Que tal isso? Existe algum problema com o que eu disse? Eu pensei que você fosse um personagem incrível, mas parece que você é tão tímido quanto um rato. Você não está lutando comigo porque tem medo de perder. Ei, parece que isso é tudo que você é. Vai ser difícil para você conseguir qualquer coisa no futuro. Li Ming jogou as palavras zombeteiras de Wu Yanguang em seu rosto. Neste mundo, uma das coisas mais deprimentes era ter suas próprias palavras jogadas de volta em seu rosto. Isso fez com que a expressão de Wu Yanguang se tornasse ainda mais feia. Oh! Eu entendi agora.
É porque você não tem um artefato santo de grau superior. Se você não pode mostrar um, então pare de desperdiçar meu tempo e saia do meu caminho. Quando você encontrar um artefato santo de grau superior, volte e me incomode novamente. Li Ming não estava inclinado a falar com esses tolos. Ele pisou no roque dourado quebrando o vazio e voou direto de volta para sua residência na mansão. Maldito seja esse pirralho. Huang Wang nunca conseguiu tirar nem um pouquinho de vantagem de Li Ming. Ele foi humilhado e foi uma piada na frente de todos. Havia numerosos artistas marciais que viram o show. Alguns estavam no Reino Mar Divino e alguns estavam até no Reino Lorde Divino. Ei, que interessante! Embora esse menino seja apenas dos reinos inferiores, ele não é um bebezinho ingênuo. Huang Wang tentou levá-lo como um tolo, mas agora ele está envergonhado e ele só tem a si mesmo para culpar. No futuro, também devo ter cautela com esse colega de Li Ming. Ele pode se tornar um dos meus grandes rivais. Na multidão, um homem com um brinco esfregou o queixo, sorrindo. A competição entre os discípulos de Salão da Fênix foi extremamente intensa. Aqui, não havia amigos, apenas concorrentes. Por exemplo, no julgamento de fundação da Fênix Ancestral, se alguém quisesse alcançar o primeiro lugar e obter as ricas recompensas por lá, teria que passar por cima de todo mundo para chegar lá.